Olá, pessoal! Vamos a mais uma live. Hoje vai ser a imagem um pouquinho diferente, porque eu tô no celular. Meu notebook teve que ir pro concerto, mas eu acredito que vai dar tudo certo, tá bom? Então vamos compartilhar. Você que for chegando vai compartilhando. Já tem uma pessoa ali. Então, por favor, compartilhe pra gente. Eu descobri um jeito de colocar uma musiquinha para vocês sem ter problemas com direitos autorais. Eu me informei e diz que se eu colocar na televisão, não tem problema. Só eu não sei se esse notebook da Camila vai colaborar com a gente. Vou compartilhando, que acho que não vai dar certo ali a música, não. Muito calor. Eu abri as janelas para não acontecer aqui em casa o que aconteceu com a Cláudia ontem, né? Ontem, tadinha da Cláudia. A Cláudia ontem disse que tinha um dragão lá jogando fogo nela. Coitada da Cláudia. Tá bem difícil aqui, tomara que não caia, gente. Oi, Andressa, tudo bom? Que bom que você tá aí, menina. Compartilha pra nós. Gente, eu vou ter que tossir. Pronto. É 5 minutos pra compartilhar, ó. Eu ia colocar musiquinha enquanto compartilhava, mas não vai dar. Já chegou alguém chorando ali. Chorou por causa que não deu a música ou chorou porque a imagem tá ruim? Diz aí, gente, se tá muito ruim, se o som, se tá dando pra escutar bem. Porque meu celular, assim, não é um celular de última geração, sabe? Então ele vai ter que colaborar, ser legal com a gente. Oi, Vitor. O Vitor, obrigado, Vitor. O Vitor tá dizendo que tá tudo ok. O Vitor é que cuida da gente, é que faz todas as artes, edição de vídeo. O Vitor é o nosso anjo da guarda. Oi, Márcia. A Maria Lúcia. Oi, Maria Lúcia. Acabei de chamar a Maria Lúcia lá, ela já veio. Ah, que bom, hein? Compartilha aí pra nós, Maria Lúcia, que essa live é bem interessante para todas as pessoas, não somente para pacientes e familiares de pacientes oncológicos, tá? Ah, notou que eu cortei o cabelo? Ah, então, a minha filha também disse que eu fiquei mais jovem. Será? Que dá pra gente tapear assim? A gente tenta, né? Sabe que eu não sou muito bem resolvida, gente, com essa história de ficar velha, não, viu? Não sei se é certo, se é errado, mas eu não sou muito bem resolvida, não. Eu quero ficar jovem. Tem como? Eu tomo um monte de antioxidante. Na verdade, assim, até que eu não tô mal, não. Eu tô bem, eu não tenho ruga, eu tenho 50 anos, não tenho ruga. Mas eu tô fazendo tratamento agora aqui pra papada, sabe? Tô me cuidando. Pra não ficar velhinha. Acredita que, olha lá, ó. O Facebook acabou de me bloquear. Está temporariamente restrita de aderir e publicar em grupos que não geres até 17 de setembro, às 9h55. Nossa, que bom, né? Obrigado, Facebook. Então, o povo fica com vocês aí para compartilharem, tá? Então, eu vou dar mais um tempinho para vocês compartilharem. Poxa, esse Facebook eu vou contar uma coisa, viu? Sinceramente. Oi, Karen. Karen tá melhorzinha, filha? Olha agora aqui, ó, o YouTube nem abri aqui que eu queria pôr a música para vocês. Acho que vai dar certo.
Mas agora que a gente já compartilhou também sua internet feia. A gente nem tá querendo muito, tá? Tá louca, ó. Acabou trocando. Vou tirar, não vai dar. Que deve ter ido até pra outra página já. Então, compartilhando, meu povo abençoado de Deus. Ó, não, eu não quero fazer propaganda pra vocês. Então, desisto. Pronto, tchau, benção. Não vai ter musiquinha. Então, assim, ó. Oi, Paula. Ana Paula Fernandes. Faz o seguinte, meu povo. Diz aí se vocês estão enxergando na minha televisão de trás pra frente. Porque no notebook vira, fica bonitinho. Mas ali tá parecendo como se estivesse de trás pra frente pra vocês também? Ou não, só pra mim? Tá, vamos começar então? Se tiver de trás pra frente, vocês vão ver as figuras, mas vocês não vão conseguir ler ali atrás, né? Hoje, como é no celular, também não tá muito legal, não. A Sônia Barros. Oi, Sônia. Ah, que bom, Karen, que você melhorou, graças a Deus. Thales. Thales, quanto tempo que eu não te vejo, menino? Tá de trás pra frente, então vai ficar de trás pra frente, não tem como. A semana que vem já tá o notebook aqui, tá bom? Ele teve que ir pra manutenção porque tá com problema no teclado. Tá, então vamos começar explicando por que o Setembro Amarelo se chama Setembro Amarelo, tá? Por que essa cor foi escolhida? Essa cor foi em homenagem a um menino de 17 anos que se suicidou usando o seu carro e o seu carro era amarelo, tá? Então, foi em 1994, um jovem americano que se chamava Mike M. E ele tirou a própria vida dirigindo o seu carro, então os seus familiares e os seus amigos, durante o velório, distribuíram fitas e cartãozinhos amarelos para que as pessoas que estivessem com um problema de ideias suicidas se sentissem animados para não fazer o mesmo, tá? A Márcia Felipe, oi Márcia. José Fernando Ribeiro, a Lessie, acho, né? Se eu errei teu nome, você me desculpa, tá? É Lessie mesmo, né? Tá. Então, é por isso que é Setembro Amarelo, tá? Em homenagem a esse menino que se suicidou usando o seu carro, tá? Há um dado muito assustador, gente. Eu sempre gosto de dar uma estatística, né? Porque as estatísticas, elas são benéficas se bem usadas. A cada 40 minutos acontece um suicídio no Brasil. 40 minutos, a cada 40 minutos, durante essa live, alguém vai se matar. Tá? Espero que não seja ninguém que poderia estar vendo essa live. O índice de suicídio entre crianças de 7 a 14 anos subiu 70% nos últimos 4 anos. Mas a maioria das pessoas que se suicidam ainda são os idosos, tá? Então, não se sabe por quê, não tem um estudo por quê, mas depois que nós formos descendo a live, fazendo a conversa aqui, vocês vão entender que um desequilíbrio hormonal pode ser o fator desencadeante do suicídio, né? E quando isso acontece, e a pessoa é mais jovem, ela consegue identificar isso. No idoso, como a gente não espera muita produtividade, como a gente falou, como a Cláudia falou ontem na live, a gente acaba não percebendo o caminho que eles estão indo. A gente pensa, não, é porque tá velhinho, tá ficando velho, então tá mais acomodado mesmo, só quer ficar assistindo televisão, não quer mais passear, é porque tá idoso, e na verdade não é nada disso, é porque a pessoa tá com baixa de alguns hormônios, com desequilíbrios de algumas moléculas, tá? O suicídio, ele é multifatorial, tá? Então tem muitos fatores que podem levar a pessoa a querer se suicidar. Mas o desequilíbrio das moléculas do organismo é inegável que existe, tá? Então foi feito exames em cérebros, né, de pessoas que tinham tentado suicídio, e todas elas tinham desequilíbrio na parte dos neurotransmissores, tá? Então, o suicídio, seja qual for o fator que desencadeou ele é desequilíbrio de moléculas, tá? Então, tem o desequilíbrio de moléculas, que pode vir a acontecer
por diversas adversidades da vida, né? Mas sim é um desequilíbrio de moléculas. Então, como aqui é o meu slogan, né? Sempre é corrigindo moléculas, então nós estamos aqui na live certa, falando da coisa certa, tá? Mas por que se fala tão pouco sobre suicídio se são dados tão alarmantes, se tem casos tão latentes, né, de 1 a cada 40 minutos, por que se fala tão pouco? Porque a mídia, ela foi ensinada, ela foi orientada, olha, chegou a Kari Ramos, oi Kari, ela foi orientada a abafar os casos, por quê? Por causa de um estudo que se chama efeito Elter. O que seria esse estudo? Teve um livro, no qual, nesse livro, o cara se suicidou de uma determinada forma. E quando esse livro foi publicado, houve muitos suicídios iguais. Então, foi como se fosse, assim, um incentivo ao suicídio. E, a partir de então, tomou-se a ideia, tanto na parte de psicanálise, de psicoterapia, de psicologia, de sociologia, na parte de jornalismo, de que quando se fala do suicídio, se incentiva o suicídio, tá? Só que não foi falado do suicídio e os casos de suicídios começaram só a aumentar. Então, hoje se usa um outro estudo, que é o efeito Papageno. O que é o efeito Papageno? É que se você for ajudado, você muda de ideia, tá? Isso foi inspirado na ópera de Mozart. A Flautista Mágico. Tem até alguns vídeos no YouTube que, se você abrir lá e ver toda a ópera, você vai entender mais ou menos por que esse estudo é tão importante para o combate, para a prevenção do suicídio, tá? Então, é uma ópera de Mozart que se chama Flautista Mágico. A depressão, ela sempre é a pontinha do iceberg do suicídio, tá? Então, a depressão, ela sempre vem junto, a não ser nos casos de queda brusca de ocitocina, tá? Então, a pessoa tem um desequilíbrio repentino e ela atenta contra a sua própria vida, não tinha nada errado na vida dela, ela não tinha nada errado, ela não estava em depressão. Depois eu vou contar para vocês um caso e vou falar como que acontece isso, tá? Tudo em nós depende do que, gente? Dos hormônios, né? E existem os hormônios que são a ocitocina, a serotonina, a dopamina, a adrenalina e a dopamina e a adrenalina, que são os hormônios principais que fazem com que a nossa vida aconteça, tá? Olha lá, Gisele Chano chegou, boa noite, Gi. Ó, Gi, compartilha aí porque o Facebook me bloqueou. Agora, nesse instante, agora há pouquinho, na hora que eu comecei, eu compartilhei 2 vezes e ele já me bloqueou de novo, tá? Eu e a Gisele passamos mais tempo bloqueada do que liberada no Facebook. Então, gente, informação é tudo, tá? E no que se diz respeito a essa parte de problemas, eu não vou falar mental, de problemas socioemocionais, literal mesmo, é literal, a informação é tudo. Por quê? Porque se você tem problemas com os teus neurotransmissores, que são o que passa a informação dentro do seu cérebro, como se fosse um telefone sem fio, tá? Então tem lá a imagenzinha, vocês conseguem ver a imagenzinha? Gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês assim. Ó, tá vendo a imagenzinha do telefone sem fio? Tá? Então, acontece mais ou menos dessa forma as transmissões de informações no nosso cérebro. Para isso, precisa daqueles hormônios que são hormônios neurotransmissores, que vão contar um para o outro o que está acontecendo. E se essa informação sai truncada, sai errada, o efeito disso na nossa vida, no nosso cérebro, ele é diferente. Lá chegou a Isa. Oi, Isa.
Então, a comunicação de um neurotransmissor de um neurônio com outro neurônio depende desses neurotransmissores, tá? E também a comunicação no que diz respeito de a gente saber o que está acontecendo conosco e com os outros, tá? Com o que está ali do nosso lado, tá bom? A Gi diz que tá compartilhando já, que ela me bloqueia. Tá, daqui a pouquinho ela te bloqueia, Gi, e você vai fazer companhia pra mim. Ai, Jesus, né? Tá, então os neurotransmissores, eles são biomoléculas, são moléculas liberadas na sinapse dos neurônios, ou seja, quando um neurônio manda informação um pro outro, tá? É através dessas biomoléculas, tá bom? Então, qualquer erro que tem aí dá uma informação, uma informação truncada, uma informação errada e dá ruim, tá? Dá problema daí. Nós vamos falar de 4 hormônios neurotransmissores primeiro, tá? Assim tudo vai ficar mais claro para vocês entenderem o que é depressão, o que é ansiedade, o que é ideia suicida, tá bom? Para vocês diferenciarem bem isso. Então, como diz a nossa amiga Rosemary, tudo é quimicamente explicado no nosso organismo, tá? Então, se você tem muita dopamina no teu cérebro, muito dopamina, você pode ter esquizofrenia. Se você tiver pouca dopamina, você pode ter ansiedade, tá? Se você tiver muita serotonina, você pode ter excesso de felicidade. Se você tiver pouca serotonina e pouca dopamina, você vai ter depressão. Se você tiver tudo equilibradinho, a dopamina, a serotonina e a ocitocina, você vai ser uma pessoa amorosa, você vai ter amor, né? Se você tiver muita adrenalina, neuroadrenalina, aí você vai ter uma alta de cortisol, ela já foi para outro hormônio, ter uma alta de cortisol e você vai ficar estressado, tá? Oi, Elizabeth, que bom que você conseguiu entrar. Então, compartilha aí para nós e depois a gente conversa, tá? Então, vamos primeiro falar da dopamina, tá? A dopamina, ela é conhecida como um neurotransmissor de prazer e de recompensa. Eu vou usar, assim, para vocês o exemplo de quando você faz uma caminhada ao ar livre. Então, você faz uma caminhada ao ar livre, você vai cansando durante o caminho, mas quando você chega no final da caminhada, você tem aquela sensação de prazer, de recompensa, porque você produziu dopamina, tá? A função principal da dopamina é ativar a recompensa, tá? É que você se sinta recompensado por alguma coisa, tá? Ela ativa ou inibe a atividade cerebral onde ela é liberada, tá? Então, é a dopamina que impulsiona a gente a agir, não aquele agir repentino. Por exemplo, você tá passando na rua e vem um carro correndo na tua direção. O que vai fazer com que você saia do caminho é a adrenalina, não é a dopamina. Mas você levanta de manhã e você pensa na sua cabeça tudo que você tem que fazer durante o dia. E você levanta e vai fazer o que você tem que fazer. Quem te impulsionou a agir, a fazer tudo que estava na tua lista foi a dopamina, tá? Você sabia que a dopamina é um transmissor fundamental para a motivação, o foco e a produtividade? E quando ela está em baixa, pode causar falta de concentração e memória? Por isso que algumas empresas promovem, né, o dia do lazer, o dia da atividade física, o dia do piquenique, o almoço, o jantar, para que os funcionários produzam dopamina e com isso se sintam mais motivados a trabalhar, tá? Então, quando você chega na segunda-feira lá na empresa, depois do piquenique de sábado, você tá super motivado a trabalhar, é porque você produziu dopamina, tá bom? Também dá para produzir dopamina através de alguns suplementos e alguma alimentação. Algumas empresas que trabalham com nutricionistas colocam já alguns alimentos que são produtores de dopamina na alimentação dos funcionários, tá? É bem interessante isso. A falta de controle para vícios, aquela pessoa que fica viciada, ela tá com falta de dopamina.
tá? Então, não tem aquela pessoa que a vida inteira dela ela tomou uma cervejinha, nunca teve problema nenhum. Lá, de repente, num tempo da vida dela, ela acaba virando alcoólatra. Ué, como assim? Se antes ela não era alcoólatra, se antes ela não tinha essa genética, se antes ela não tinha essa epigenética, ela não tinha essa propensão, por que ela virou alcoólatra de novo? De novo não, por que ela virou alcoólatra agora? Porque ela está com uma baixa de dopamina. Isso vale até para o chocolate. E sabe onde que a gente vê muito isso? Não tem aquela música assim, mas se for pra jogar bola, me chama que eu vou, lá da década de 80? Então, o cara não tem ânimo pra nada, né? O cara fica lá no sofá, não quer nem trabalhar, não quer fazer nada, não quer trocar a fechadura da porta. E aí, chegam os amigos dele, convidam ele pro futebol. E, repentinamente, ele levanta e vai. E ele quer ir pro futebol. Todas as terças-feiras ele vai pro futebol de boa. É a única coisa que tem disposição. Por quê? Porque ele tá viciado, tá? Ou está viciado no futebol, ou na cervejinha depois do futebol, ou naquela conversa dos amigos depois. Entenderam? Então, tem essa propensão ao vício quando tem uma queda de dopamina. Por isso que quando eu vou tratar pessoas com dependência química, eu coloco sempre alguma coisa que aumente a dopamina e a ocitocina. Ajuda muito, tá? A obesidade também, a baixa de dopamina, ela causa obesidade, não consegue metabolizar. Nós precisamos, para metabolizar os alimentos, nós precisamos estar com a nossa dopamina em dia. Falta de concentração. E tem alguns suplementos que ajudam bastante, que você nem precisa, assim, muita coisa para você poder suplementar. É bom você perguntar, porque tem a dosagem certa, então procura um terapeuta, consulta alguém perto de você, para você saber as dosagens. Mas a L-tirosina, a curcumina, o ginkgo biloba, GABA, vitamina C, os ômegas, o triptofano tem um porémzinho, sabe, para usar ele, quando é para aumentar a dopamina. Todos esses antioxidantes, eles trabalham também subindo a dopamina, tá? Então, esses suplementos são os indicados. O triptofano 5-HTP, triptofano hidrolisado, não pode misturar com vitamina B, nesse caso, tá? Em outros casos não tem problema. Por exemplo, quando eu coloco para dormir, não tem problema que seja logo pós a janta. Mas quando é para estabilizar a dopamina, não pode ser perto da refeição. Porque, por exemplo, você vai comer uma carninha. A carninha sempre é rica em complexo B. Aí não consegue fixar, ele não consegue entrar no cérebro, ele não consegue atravessar a barreira hematoencefálica, tá? Por isso ele não faz o efeito de aumentar a dopamina, tá? Exercícios aumentam a dopamina. Massagem, né? O toque da massagem ajuda muito. E a água fria, piscina e mar. Por isso que quando você vai na piscina, você pula lá na água fria e depois você sai lá da piscina, você tá com aquele, ai, que sensação boa, de prazer, de bem-estar, porque você produziu a dopamina. Mesmo a água gelada do chuveiro é desagradável, mas ela faz esse efeito, tá? Eu prefiro no mar, na piscina, na cachoeira, no rio, mas o chuveirinho eu quero quente, tá? E sabe o que rouba muita dopamina, gente? Muita. O adoçante. Adoçantes artificiais roubam dopamina. Então tem esse povo aí que quer fazer dieta e acaba partindo para adoçantes e aí tem uma baixa de dopamina, acaba tendo um monte de efeito colateral. Adoçante natural é só o stevia, tá? Mas o stevia também tem um porém. Então, o stevia, ele causa esterilidade temporária, segundo alguns estudos. Então, se a pessoa tá querendo engravidar, não é bom usar o stevia, tá? Então, os adoçantes, sucralose, xilitol, tudo isso faz com que a dopamina baixe, tá bom? Aí nós temos a serotonina que é o hormônio que a gente mais conhece, que é o hormônio que quando ele falta, causa depressão, né? Então, esse hormônio, a serotonina, é o mais conhecido, o hormônio da alegria de viver. Então, é por causa da serotonina que você olha para a borboleta e acha ela linda.
É por causa da serotonina que você olha aquele cachorrinho na rua e acha ele uma gracinha. Porque se não você estiver com uma baixa de serotonina, você vai olhar e você vai achar aquilo, uma borboleta, um cachorro, né? Isso se não reclamar, ui, que cachorro feio, entenderam? Porque a pessoa não consegue ver a beleza da vida. Eu tenho uma conhecida que o sonho dela era fazer uma viagem internacional. E ela teve uma baixa de serotonina, ela teve uma depressão, um tempo antes de viajar, e o marido dela levou ela para França, para Itália, para Portugal. Ela fez uma viagem maravilhosa. E tem fotos dela nesses lugares espetaculares, lindos, maravilhosos, e ela com uma cara de tristeza, de que, né, o que eu tô fazendo aqui, né? Como dizia minha mãe, uma cara de bunda, né? Aquela cara que a gente fica quando a gente tá muito triste. E então, porque ela não conseguia ver a beleza, embora fosse o sonho dela estar naqueles lugares, ela não tinha prazer nenhum. A Patrícia, minha amiga aqui de Tijucas do Sul, que bom que você tá assistindo, Paty. Tá, então a serotonina é o hormônio que dá alegria de viver. No caso, né, quando ela tá em baixa, a pessoa não consegue ter essa dita cuja da alegria. O hormônio da felicidade é a serotonina, tá? Sabe onde que é produzido? Olha só que interessante isso. A maior parte da serotonina no intestino. Então, se você tem problema no intestino, você pode ficar depressivo. Se você tem ou constipação, não consegue ir ao banheiro, ou tem diarreia, ou tem baixa absorção de nutrientes, tudo isso faz com que você tenha pouca produção de serotonina e causa depressão. Então, às vezes, quando chega um paciente lá no consultório para se tratar de depressão, a primeira coisa que eu faço é um detox de trato digestório, para que esteja limpo o intestino. E aí a gente dá probióticos, né? Lactobacilos, tem daí os probióticos que são especializados, né, para cada função do intestino, se a pessoa tá com constipação, se a pessoa tem a intolerância a glúten e comeu glúten por muito tempo, daí a gente descobre no consultório através do aparelhinho de biorressonância magnética. Aí a gente já tira isso da vida da pessoa, mas tem aí que dar um probiótico para resolver isso certinho, tá? De novo, eu digo, não faça isso sozinho em casa, tá? O Yakult 40 é bom, dá para você fazer isso em casa, para por aí, tá? O kefir, ele tem um tempo que você pode usar ele, não pode usar sempre, porque senão também o teu intestino fica dependente do kefir, tá? Então, precisa tudo ter um acompanhamento, tá bom? Olha, a Luciane, que tá ali com o Laçarote Festa, ela disse: o pai do ex-namorado da minha filha está com câncer, precisando dos seus cuidados. Será que poderia montar um protocolo para ele? Com certeza. Depois a gente conversa, tá, Luciane? Luciane, eu tô tratando a família inteira, né? Eu tratei a mãezinha dela, infelizmente a gente não teve sucesso, né? Já era um caso bem adiantado. Mas aí eu agradeço muito a Deus, porque mesmo quando eu não tenho sucesso no tratamento, quando eu perco o paciente, as famílias continuam minhas amigas. É sinal que eles sabem que eu faço o meu melhor. Então, eu sou muito grata, obrigada, Luciane, por todo o respeito, por toda a consideração, por tudo que você me deixou viver junto com vocês nessa história aí da família de vocês toda, tá? E pode mandar lá o pai do ex-namorado da tua filha, que ele vai ser muito bem atendido, tá bom? Tá, então temos que limpar o intestino, tá bom? Porque a falta de serotonina, ela gera depressão, a síndrome do pânico, toque. Toque ele é depois da pontinha de iceberg, tá? E a ansiedade também, tá? E tudo aquilo que eu falei lá em cima sobe a serotonina, tá? Lembra que eu falei tudo da dopamina? Ela sobe a serotonina também. E a vitamina D. Então, a vitamina D também depende do caso, depende do quadro, a gente acerta a dosagem para isso, tá bom? Aí, a ocitocina. A ocitocina é conhecida como a molécula do amor, lembra? A molécula do amor.
Então, tanto essa molécula é uma molécula que ela faz com que desça o leite materno, com que haja a abertura do colo do útero para a criança poder sair, a dilatação na hora do parto, e também da paixão, tá? Então, quando você se apaixona, não é uma coisa assim, ah, nossa, que romântico, me apaixonei. Não, gente, é só um desequilíbrio químico. A paixão é quando você tem uma alta de ocitocina desencadeada pelo cheiro, ou pela visão, ou pela audição, ou seja, por um dos sentidos, ou pelo toque, né? Então, a ocitocina, ela é produzida através de alguma experiência que lhe foi agradável com outro ser, tá? Então, isso pode ser com seu bebê, não precisa ser com um parceiro. Pode ser com um bebê, pode ser com vizinha, pode ser uma amiga, pode ser os irmãos, tá? Toda essa parte de amor, de afetividade, depende da ocitocina, tá? O hormônio do amor, o hormônio da paixão, da sociabilidade, para você se sociabilizar, você precisa de ocitocina, tá? Da tolerância, da aceitação, tá? Da autoaceitação, do como que eu vou dizer? Recompensa. Você dizer pra você, você merece, você precisa de ser reconhecida, ser reconhecido, porque você é bambambam mesmo, você merece, tá? Isso que faz com a gente é a ocitocina, tá? Olha lá, a Luciane falou de novo, você foi e é uma bênção em nossas vidas. Agradecemos a Deus por colocar pessoas maravilhosas como você em nosso caminho. Obrigada, tá? E daí ela marcou já ali o amigo dela para o amigo dela vir ver a live. Tá, qualquer desequilíbrio dessas biomoléculas tem consequência no funcionamento da nossa mente. E é a nossa mente que manda em tudo, né? Quem manda na nossa vida é a nossa mente. Então, ela são essas biomoléculas neurotransmissoras, hormônios que mandam e desmandam na gente, tá? Então, assim, faltou serotonina, a pessoa tem depressão e tristeza. Faltou dopamina, ela tem desânimo e tendência a vícios. Faltou ocitocina, ela tem sentimentos de autodestruição, desleixo, desamor. E o que desencadeia esses desequilíbrios será, hein, minha gente? Olha lá, a Priscila Constantino chegou. Oi, que bom que você chegou. Depois você vê de novo pra você ver lá do comecinho, tá bom? O que pode dizer que desencadear esses desequilíbrios são os traumas, os medos, os sistemas de crenças, culpa. E essa culpa quase sempre é errada. Olha lá, a Isa falando, verdade, doutora Jo. Então, esse sentimento de culpa, vamos falar um pouquinho dele? Então, assim, isso acontece muito nas vítimas de violência sexual, tá? Então, a pessoa, ela é vítima de violência sexual, ela foi abusada sexualmente, quer seja na infância, quer seja por um longo período de tempo, quer seja por um estranho na rua, e ela tem um sentimento de culpa, porque ela acha, às vezes consciente e às vezes inconsciente, que ela poderia ter evitado isso, ou que ela poderia ter denunciado, ou que ela poderia ter reagido. Enfim, a cabeça da gente passa um monte de coisa que não é verdade, né? A vítima é sempre vítima, tá? Então não tem essa de que você foi um pouquinho culpada porque estava com a saia curta, você foi um pouquinho culpada porque não contou pra mãe, você foi um pouquinho culpada porque estava na rua 11 horas da noite. Não, você é sempre vítima quando acontece isso, tá? Então, mas o nosso sentimento, né? Nosso cérebro, nossas emoções, elas costumam nos sabotar na vida. Então, às vezes, a gente tem esse sentimento de culpa. Na parte de abuso sexual, principalmente quando o abuso começa na infância, que geralmente começa lá pelos 9 anos de idade, vai até uns 14, 15 anos, geralmente o corpo da menina, né? Geralmente é uma menina, acontece com o menino também, mas vamos falar do que acontece mais. O corpo vai se acostumando, a menina não sente mais dor, né? Porque o corpo já acostumou, a vagina já está acostumada a receber um pênis, então não sente mais dor, e o corpo
por causa dos hormônios, começa a responder. E a menina já não sente mais só dor, nojo, desespero, e ela começa a sentir prazer. Isso acontece, gente, e isso faz muito mal pro emocional. Porque aí ela passa, na cabeça dela, de vítima a cúmplice. Vê como esse negócio é muito estranho, tá? Então, quando depois a menina consegue reagir, consegue se livrar disso e ela consegue ter uma vida dela, ela continua carregando esse sentimento de culpa pelo que ela sentiu, pelo que ela não fez, pelo que ela escondeu. E na verdade, isso daí é uma pura sabotagem da cabeça da pessoa, porque ela é vítima e sempre será a vítima. Tá? Não tem isso de ter sido cúmplice de uma coisa que ela não tinha vontade, a princípio não era o que ela queria, seja ela com 10 anos ou com 40, 50, tá? Então, isso não existe. A vítima é sempre vítima, não pode ficar com o sentimento de culpa. Se aconteceu algo assim com você, e é um absurdo, porque assim, 3 entre cada 10 mulheres já sofreram violência sexual, eu vivi violência sexual, dos 9 aos 14 anos, que é bem o que é típico de acontecer. E depois, quando a pessoa cresce, ela precisa desabafar, ela precisa contar, ela precisa de ajuda para ela poder organizar, administrar tudo isso no emocional dela, porque senão fica muito pesado o negócio que ela não consegue carregar e chega uma hora que os hormônios acabam desequilibrando todos, esses neurotransmissores acabam desequilibrando todos e o que aconteceu lá com 7, 10, 15 anos vai refletir nos 35, 40, 50, 60 anos de uma forma muito acentuada, tá? E tem ainda lá, a Gisele tá falando, e quando a culpa é inconsciente? Exemplo, quando nos sentimos culpados por não ter conseguido ajudar alguém. Tá, então, a parte de sabotagem, de a gente não entender os nossos limites e a nossa maturidade. Então, então, tinha lá a minha vizinha, tá? É uma suposição. Tinha a minha vizinha que tinha problemas com o marido batia nela. E eu não consegui fazer nada, não fazia nada, porque naquela época eu pensava que em briga de marido e mulher ninguém botava colher, e como eu via depois eles no dia seguinte todos bonitinhos andando de mão dada na rua, eu achava que estava tudo bem e que eu não deveria me meter. Um belo dia ele matou ela. E aí eu tenho esse sentimento de culpa porque eu não fiz nada. Entenderam? Então, às vezes é inconsciente, às vezes é consciente. Por quê? Porque a gente não consegue entender que a gente agiu de acordo com a maturidade do momento, tá? Então, essa pessoa que eu era, vamos dizer, tá? É só uma suposição. Essa pessoa que eu era aos 23 anos, quando eu deixei a minha vizinha ser assassinada, não existe mais. Não sou mais eu. Eu amadureci, eu mudei. Né? Tem até uma filosofia que fala assim, você colocar o pé no rio, retirar o pé do rio e colocar de novo, você já colocou o pé em outro rio, né? Não é mais a mesma água. Então, a pessoa tem que trabalhar dentro de si de que ela agiu de acordo com a maturidade do momento. Era o que ela tinha para oferecer naquele período de vida dela. Hoje ela agiria diferente. 5 minutos depois daquilo que aconteceu, ela poderia agir diferente. Mas naquele momento era aquilo que ela era. Era essa a maturidade. E se ela não tivesse nenhuma mudança, ela continuaria ali apática perante a situação, tá? A Gisele falando que ela se sente culpada toda vez que um paciente se vai, mesmo tendo feito tudo o que podia. Eu sempre acho que poderia ter feito mais. Ô Gisele, tá se achando Deus agora, amiga? Porque você não tem poder nenhum sobre a vida e a morte. Então, quando um paciente morre, a gente tem que ter a consciência de que a gente fez tudo o que podia. A gente só não fez porque a gente não podia mais do que Deus. Então, é assim, quer ver, eu vou dar uma bronca igual eu dou nos terapeutas que eu trabalho e que chegam pra mim com esse questionamento.
tá? Cara, tu não é Deus. Então, acima de todo o teu conhecimento, de todo o teu esforço, de toda a tua dedicação, tá a vontade de Deus. Então, quando você perde um paciente que você tratou, que você cuidou, que você ajudou, que você deu o teu melhor, você precisa reconhecer, porque senão você está sendo presunçosa. Eu te chamo de presunçosa. Em uma live, Gisele. Pode brigar comigo. Mas é isso, porque não tá no nosso poderio, tá? Então você tem que trabalhar isso de você ver que essa culpa não é tua. Essa culpa é de Deus, tá? Você pode ter essa revolta, porque até Deus teve revolta quando Jesus morreu, mas não deixar com que isso te faça mal, tá? E é diferente de saber e sentir, entende? Ah, claro que eu entendo. Claro que eu entendo. Às vezes, eu dou uma baqueada também. Às vezes, eu perco algum paciente que me dói muito, né? Tem sempre aqueles que a gente tem mais convivência, mais apego, ou é uma história diferente e que eu sofro sim, eu sofro. E aí, depois, me recupero, porque se eu perdi um, eu tenho outros 50, 60, 200 que precisam de mim. Então eu não posso me deixar abalar pela perda, tá? Então, isso era a maturidade que você tinha, era o conhecimento que você tem. Eu tive pacientes que eu tratei há 4 anos atrás e que hoje eu penso, poxa, se eu conhecesse, por exemplo, o Immunity, fulano tinha sofrido muito menos. Mas naquela época eu não conhecia. Era a maturidade que eu tinha no momento. Então eu não posso me culpar agora de um conhecimento que eu não tinha, tá? Então, isso é uma conversa que tem que ser, assim, muito bem feita, tá? Então, eu faço chamada de vídeo, né? Vou fazer até propaganda aqui, aproveita teu problema, tá? Eu faço consulta por chamada de vídeo para alguns terapeutas e a gente tem tido bastante sucesso quanto a isso de você se sentir incapaz e você se questionar se você realmente não poderia ter feito algo que você não fez, tá? Então isso daí a gente não resolve aqui numa respostinha de live, é uma coisa muito profunda aí dentro de você, tem que aprender a lidar com isso, porque muitos precisam da gente, então não tem como a gente ficar sentindo, né? A gente tem que trazer para o saber, tá? Tá, continuando lá, tá? Então, os traumas, os medos, o sistema de crença naquilo que você acredita, né? Então pode trazer a depressão, pode trazer a baixa de serotonina. Então você acredita que você tem que casar, ter filhos e ter um casamento para sempre. É aquilo que está no teu sistema de crença. Aí você, no meio lá do seu caminho, da sua vida, você se separa. E aí isso veio de choque com o teu sistema de crença e acaba desencadeando a depressão, tá? A autoestima, a pessoa tem baixa estima, então qualquer coisinha que aconteça na vida dela, ela vai usar esse martírio da baixa estima, porque a baixa estima é um martírio, né? Para fazer com que os neurotransmissores fiquem desregulados e a depressão se instale, tá? A gente precisa, na parte de suicídio, na parte de hormônios, ter muita sapatinho de algodão, tá? Por que eu falei lá em cima daquelas duas teorias, né? A teoria do não fale disso que só piora, né? Que você fala disso, você vai incentivar o suicídio. E a outra teoria que diz fale disso porque você pode dar motivos para a pessoa viver, tá? Então, assim, o suicídio, a gente tem que trabalhar ele com um sapatinho de algodão, tá? Porque a gente nunca sabe em que nível está a vontade da pessoa tirar a vida, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que você coloca para uma pessoa que está com baixa de ocitocina.
tá? O suicídio, ele se dá por baixa de serotonina mais a baixa de ocitocina. Então, quando você identifica que a pessoa está com problemas suicidas, de ideias suicidas, você pode até colocar para essa pessoa a ocitocina em suplementação até que você resolva o problema, porque tudo tem um fator desencadeante. Então, tem que resolver o fator desencadeante. Por exemplo, se o fator desencadeante que leva à baixa de ocitocina e à vontade de suicidar é um trauma por abuso sexual, a pessoa tem que trabalhar isso, ver que isso já passou, que isso é passado, trabalhar o perdão, a relevância, né, do fato ocorrido, para poder resolver realmente, porque não pode ficar dependendo de qualquer substância que seja, sem resolver a raiz do problema, da onde veio mesmo a coisa, entenderam? Tá, então, quando você identifica que realmente é um problema sério, quando a pessoa realmente pode atentar contra a sua própria vida, tá? É uma coisa muito, muito difícil de ser identificado, perigoso, sapatinho de algodão, porque qualquer deslize, você pode fazer com que a pessoa se sinta abandonada. E quando ela se sente abandonada, a ocitocina baixa mais. Entenderam? Não é assim, não, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã não ligam pra mim, então eu vou me suicidar. Não. A falta de carinho, de amor, de compreensão faz com que a ocitocina baixe mais ainda, e aí a pessoa acaba atentando contra a sua vida, porque a ocitocina não é somente o hormônio do amor, da paixão, ele é o hormônio da autopreservação. Tá? É por causa da ocitocina que a pessoa se cuida. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a pessoa fala, eu vou me matar, e não se mata, eu vou tirar minha vida, eu vou pular da ponte, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou aquele outro, e nunca tentou, você tem que ficar muito atento, tá? Porque ela tá numa guerra. Quando ela tenta, e a forma com que ela tentou é uma forma que você vê que não é eficaz, é outro problema que ela tem. De qualquer forma, ela está com problema. Mas não tem aquela pessoa que toma uma cartela de clonazepam e corre para o hospital? Então, essa pessoa, ela não está com baixa de ocitocina. Ela está com outro desequilíbrio hormonal que a gente vai ver. Tá? Então, ela tá querendo o quê? Ela tá querendo atenção, ela tá querendo amor, ela tá querendo carinho. Ela precisa. É um pedido de socorro do mesmo jeito, entendeu? Então, eu vou me suicidar, mas eu corto aqui. Né? Por que eu cortei aqui? Porque, na verdade, eu não quero morrer. Aquilo ali é só um pedido de socorro. Tá? É um pedido de, por favor, olhem pra mim. Eu estou precisando de vocês. Tá? Tô precisando de você, família. Então, por favor. E por que ele faz isso? Por que essa pessoa age dessa forma? Tá? Então, você vai entender agora como que acontece essa química. Se a baixa for de serotonina e ocitocina, as ideias com intenções reais acontecem. Tá? Então, se a pessoa tem a depressão e a baixa de ocitocina, ela quer se suicidar mesmo. Tá? Porque ela não tem a alegria de viver, ela não tem a beleza da vida e ela não tem também o hormônio de autopreservação e ela não tem o hormônio do amor, ela não ama mais ninguém, ela não consegue amar o pai, a mãe, os filhos, então ela consegue, não tem aquela pessoa que fala assim, eu ia me suicidar, mas aí eu pensei nos meus filhos, como é que eles iam agir, como é que eles iam se sentir e não tive coragem, por quê? Porque ela tinha ocitocina, e aí a ocitocina que era dirigida para os filhos dela, foram suficientes para que ela não cometesse suicídio, tá? Se for desequilíbrio de serotonina e dopamina, é uma busca por carinho e atenção. Então, aquela pessoa que fica dizendo que vai se suicidar e que nunca não faz nada que seja realmente perigoso o suficiente para se suicidar, entendeu? Então, ela vai cortar o pulso, aí ela corta aqui do ladinho, né? Ela vai cortar o pescoço, ela corta aqui. Ou ela vai se enforcar, coloca um fiozinho bem fino para arrebentar, entenderam? Então, o que ela quer? Ela tá querendo chamar atenção? Sim!
Ela tá querendo chamar a atenção, mas é porque também ela está com um desequilíbrio hormonal. Ela está com baixa de dopamina e de serotonina. E aí ela precisa de atenção e de carinho para poder subir esses hormônios, tá? Se for só para agitar, não tem aquele o agitador? Que assim, o parente tá lá, o familiar tá lá numa outra cidade, né? Então eu moro aqui e o meu irmão mora lá em Curitiba. E aí ele me liga: Jô, eu vou me matar porque eu briguei com a minha mulher e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E daí eu saio daqui desesperada, pego o carro e vou, e sabe, desesperado, chego lá e ele já tá de boa. Porque ele queria só agitar. Por que ele queria agitar? Porque ele queria adrenalina. Entendeu? Ele tava com deficiência de adrenalina. Tudo isso que ia acontecer. Ele é uma pessoa depressiva, com serotonina baixa. Isso é uma hipótese. Graças a Deus, meu irmão que mora em Curitiba é uma pessoa super bem resolvida. Ele tava com depressão e com falta de adrenalina. Então, pra produzir adrenalina, ele resolveu fazer essa pegadinha comigo. Deixa eu arrumar aqui que tá indo pra lá. Daqui a pouco vocês estão vendo meu quarto inteiro. E o que é pra ver mesmo, não dão vendo. Tá. É importante entender, os familiares entenderem que nunca é um jogo, tá? Então, nunca é um jogo. Então, não entra no jogo, não é um jogo, lembra? Hello, não é um jogo, então não entra no jogo. Se a pessoa que tá com o problema, ela tá querendo jogar com você e você consegue perceber muito bem isso, então você vai chegar pra ela, você vai usar sapatinho de algodão, gente, tá? Então, mas você vai chegar e você vai falar: olha, eu acho que isso é um jogo e eu não tô afim de jogar, porque eu amo você, eu tenho muita preocupação com você, isso tá fazendo mal pra mim, isso tá me deixando triste, então eu não quero que você me use quando você precisar produzir adrenalina ou quando você estiver triste e não for realmente uma emergência. Conversa, abre o jogo, tá? E se do outro lado você é o agitador, tá? Você tem que entender que não é porque você está doente que você precisa ficar usando o outro. Então, respeita também, porque você não sabe o que você faz, você deixa o outro doente também. Então, você pedir socorro, se você pedir ajuda, aceite a ajuda. Porque o que acontece? A pessoa, ela pede socorro, ela diz que ela vai se suicidar, ela diz que ela tá mal e que ela não tem mais amor pela vida e etc e tal. E aí o outro chega lá pra ajudar e ela não quer ajuda. Ela não quer sair da cama. Ela não tem força pra isso às vezes. Mas se deixa levar pelo menos, tá? Se deixa levar no médico, se deixa levar no terapeuta, se deixa levar numa clínica se for preciso, tá? Faça também a tua parte. Tá? Ai, mas eu tô sem força. Pega a forcinha lá, o pouquinho da força que você tem e aceite ajuda. Você vai pedir socorro, você vai pedir ajuda, mas você vai aceitar essa ajuda. Não adianta você pedir ajuda e não querer ser ajudado, tá? Não deixar te ajudar. Então se deixa ajudar, tá? Se por um lado a gente não pode desprezar a informação que a pessoa tá dando pra gente de que ela tá com problema, a gente também não pode, de forma alguma, interferir na história que a pessoa tá querendo escrever. Então tá, eu tô depressiva, mas eu não quero ajuda, eu não quero ir no médico, eu não gosto de terapeuta, eu não gosto de psicólogo, eu não gosto de médico, eu quero ficar aqui. Tem certeza que você quer ficar aí? Então tá, então você vai ficar aí. Só que eu não quero mais que você me use, eu não quero mais estar nesse jogo, porque tá me fazendo mal isso. Então, se você não quer fazer mal pra mim, se você me ama, me deixa te ajudar. Ou se você não quer ajuda, então eu sinto muito, essa história é sua, não é mais minha. Você tem esse direito, tá? Porque tem gente que se torna escravo do depressivo. O depressivo controla. Eu assisto bastante aquele Quilos Mortais, né? E a gente vê como a pessoa que está incapacitada, ela tem um poder psíquico, ela tem um poder de persuasão enorme, extraordinário, entenderam? Então, esse poder de persuasão, o depressivo também usa. O obeso,
ele faz com que as pessoas tragam comida para ele. Ele nem consegue sair da cama e ele obriga as pessoas a trazerem comida para ele. Mesmo as pessoas achando que é errado, acabam trazendo. E o depressivo, ele costuma também persuadir as pessoas para estarem ali, servindo ele, se preocupando com ele, quando ele não quer ajuda nenhuma, tá? A Gisele colocou ali: não impeça que te ajude, se não tem forças para fazer, permita isso mesmo, ao menos para que as pessoas que te amam façam isso por você. É muito importante. Não tenho força, eu não quero falar, eu não quero sair. Então deixa que a pessoa vá lá, pegue você da cama, leve você no chuveiro, faça você tomar banho, coloque uma roupa, coloque você no carro e leve você até o médico, tá? Faça com que esse te ajudar seja possível, porque tem gente que faz com que a ajuda fique impossível. Por mais que a pessoa queira, ela não pode pegar a outra pessoa e amarrar, tá? Então, se ajude também. Ajude a se ajudar, tá? Um dos fatores do suicídio que eu quis falar, porque tá muito na moda e agora eu vou receber uns tiros também. É assim. Eu não sei se virou moda ou se o ser humano já era gay desde, mas tem muito homossexuais querendo serem aceitos pela família, tá? E isso, numa cidade grande, as pessoas mais esclarecidas, tá sendo até muito fácil isso, eu acho que tá sendo até banalizado, né, o fato, porque às vezes o adolescente, ele não é gay, ele só tá confuso. E às vezes, daí por causa de moda, tá, acaba que vai ter experiências e, né, por causa da afetividade, da sociabilidade, acaba indo por esse caminho, que não é um caminho fácil. Mas, por outro lado, algumas famílias, principalmente em cidade pequena, ontem, inclusive, fiquei sabendo de um caso bem triste aqui, de Tijucas do Sul, de que a mãe tá em depressão, tal, porque o menino se assumiu como gay, né? Dos fatores do suicídio descreve muito bem no filme Orações por Bob, né? Orações para Bob, que é essa história que deu origem à parada gay, tá? Então, eles eram uma família de evangélicos e eles queriam que o menino fosse curado, né? Que o menino deixasse de ser gay, e eles demonstrando muito amor, muito carinho, mas eles colocaram no coração do Bob um sentimento de culpa e de necessidade de fuga muito grande. E aí ele acabou se suicidando. Então fica aí um alerta para as famílias de que tomar cuidado o que fala perto dos seus filhos. Então, às vezes fala assim: eu prefiro que o meu filho, um filho morto do que um filho gay. E tá ali um menino de 12, 13, 10, 8 anos, e quando ele resolve se assumir como gay, ele não tem essa coragem. Ele então usa o suicídio como desculpa. Olha, mãe, eu vou me matar porque eu sou gay, eu não quero dar esse desgosto para você. Ou por fuga, não consigo me adaptar nessa vida, então eu vou virar gay. Eu vou morrer, porque eu não quero virar gay, tá? Então toma cuidado, gente, tá? Cuidado com o que fala perto dos adolescentes, perto das crianças, porque eu tenho certeza que você, como mãe, como pai, não prefere que teu filho morra do que teu filho seja gay, né? Então, tomar muito cuidado com isso, porque pode acontecer essa fuga, tá? Então, o suicídio como fuga ou desculpa, eu vejo assim, principalmente nos homossexuais, tá bom? Então, assista lá Orações para Bob, é um filme muito bonito, e você vai entender que a parada gay não é essa bagunça que é hoje em dia, tá? Era uma coisa que era até meio religiosa. Então, é um filme bem bonito. Tá, a pessoa com ideias suicidas, tá? Se você pedir ajuda, por favor, aceite, tá? Não é porque você tá doente que não precisa respeitar o outro, tá? Então, não tem nenhuma doença no mundo que justifique o desrespeito com o outro, principalmente quando o outro te ama. Então, se você pedir ajuda, aceite ajuda, tá bom? É tua obrigação para com você e para com aquele que te ama. Eu tenho pouca força, tá? Ó que frase bonita, que
tá lá na coisa lá e você não vai poder ver, que eu queria mostrar pra você, mas eu vou falar. Minha fraqueza é a minha força, e a minha força está na minha própria fraqueza. Então, naquele momento que você não tem força para você procurar ajuda, você vai fazer o quê? Vai pedir ajuda para alguém. E essa tua fraqueza vai ser a força, porque essa outra pessoa vai conseguir fazer com que você receba aquilo que você está fraco demais para ir procurar, tá? Então, aceite a ajuda. Tá. Eu falei para vocês da parte de endorfina e adrenalina, né? E eu acabei pulando, não falando. Então, sabe o que é automutilação? A pessoa que ela se corta, faz um monte de corte, se belisca, arranca cabelo. Isso são automutilação. E principalmente o que a gente tem visto bastante é cutting. Eles chamam de cutting, que é se cortar. Tá? E por que eles fazem isso? O que eles justificam? Eles falam que dá um alívio na dor emocional. Tá? Então, eles têm um alívio da angústia. E por que isso acontece? Por que esse alívio acontece? Porque quando você se corta, você tem um desequilíbrio, uma produção de endorfina para você poder suportar a dor. Vai vir a adrenalina e a endorfina vai subir essa produção e aí a parte emocional fica melhor. Então, por isso que se você pratica cutting, você vai poder, não vai escrever aí, logicamente, né? Mas você vai concordar comigo que a dor física alivia a tua dor emocional, a tua angústia. Por quê? Porque faz uma produção de endorfina, tá? Endorfina e adrenalina. Então, geralmente o cutting é a autopunição. Tá? Então lá o sentimento de culpa, uma coisa que você tem que guardar, que você não pode contar, que você acha que você não pode contar. Tudo isso faz com que você tenha essa vontade de matar a tua angústia emocional com uma dor física. Tá? Como que você pode aliviar isso para você não cometer o cutting, não fazer o cutting, não praticar o cutting? Você vai fazer uma produção de endorfina através de alimentação, através de suplementação, através de exercícios. Você vai fazer uma produção de adrenalina de forma diferente, através da música, através de dança, através do esporte mais radical. E tudo isso vai fazer com que a tua produção de endorfina e adrenalina fique equilibrada para que você não sinta vontade de se machucar. Por quê? A automutilação, ela não é uma vontade de suicidar. Tá? Ao contrário, até a pessoa que pratica a autoflagelo, a autopunição, ela tem medo de morrer. Vê que doido isso? Mas, eu vou te falar uma coisa, pode acontecer. Tá? Uma hora a pessoa se corta de uma forma diferente, uma hora ela faz uma coisa que não estava no controle dela, ou ela se empolga muito e acaba tendo problema. Eu tive uma paciente que, para não aparecer mais os cortes dela, ela cortava as virilhas. E ela veio ficar aqui internada. Eu tenho aqui um recanto, que é um hotel, uma pousada. E quando a pessoa precisa ficar um tempo para fazer um detox, para fazer um tratamento, assim ela acaba ficando internada. E eu chegava lá toda manhã, que daí ela dormia lá sozinha, né? Sozinha não, lá sob os cuidados dos proprietários. E eu chegava lá de manhã e dava uma batida policial, né? Eu falava que ia fazer uma massagem para ver se ela tinha se cortado ou não. E aí, para que eu não visse, ela estava cortando as virilhas. Né? Então foi uma coisa assim, e depois ela não conseguia nem andar, porque imagine cortes de gilete na virilha. Foi assim um tratamento bem longo, daí eu acabei tendo que ficar lá com ela para não deixar ela sozinha, até que a gente trabalhou. Aí depois ela foi fazer também terapia de constelação familiar. Enfim, a gente conseguiu deixar ela bem, ela tá super bem, tá? Mas foi assim, foi bem difícil, porque para esconder ela começou a cortar as virilhas e ela não conseguia mais andar. E nós temos uma veia muito importante que passa por ali, bem por onde ela cortava. Então ela não tinha esse conhecimento, ela podia ter se matado, tá?
Então, a comunicação é muito importante, gente, a suplementação, a vontade de sarar, porque você olha para a vida e vê um desânimo, e você tem vontade de ter de novo a cor da vida, a vontade de viver, né? A família. E, muito importante, você liberar, você trabalhar para sair do mundo dos mortos. Tá? O que são o mundo dos mortos? São aquelas dores, aqueles traumas que você pegou dos seus ancestrais, tá? Porque assim, você é 50% sua mãe e 50% seu pai, isso biologicamente falando, tá? Você traz a carga genética de todos os traumas da família do seu pai e da família da sua mãe. Se você vacilar, você entra no mundo dos mortos e você por ali permanece, tá? Então você tem que liberar os teus ancestrais para que você possa estar com as suas biologicamente as suas células, a sua memória celular limpa, tá? Então isso daí se trabalha também em constelação familiar, terapia sistêmica, né? Eu até tô querendo fazer um curso aí para entrar também nessa área, que eu entendo muito pouco, mas deve ter um terapeuta perto de você, tá bom? E se você precisar da parte de suplementação, eu tô por aqui, tá? Então, eu quero que você fique bem, eu quero que nós tenhamos, com essa live, o sapatinho de algodão, tá? Que a gente não quebre nenhum ovo, tá bom? Então, tem que cuidar muito para que a gente faça dessa live a teoria da ópera de Mozart, o efeito Papageno, e não o efeito Welter, tá? Então, o suicídio não é contagioso, você não pode sair dessa live pensando no mal, mas você tem que sair dessa live pensando, tem solução para mim. E tem solução. Eu vou chamar a Jo, eu vou chamar a Cláudia, eu vou chamar a Gisele e eu vou ver a solução para mim. Tem solução. Tente, tá? Tem um monte de problema? Todo mundo tem, gente, né? Então, o que você vai fazer? Você vai tentar outra vez, tá? Era essa música que eu ia colocar, Tente Outra Vez, do Raul Seixas. Mas como não deu, a gente faz o seguinte. Você vai desligar da live e você vai ver lá no YouTube essa música e prestar muita atenção, tá? Tente Outra Vez, tá bom? Então, vamos ficando por aqui, nem sei quanto tempo a gente ficou, mas continue compartilhando aí para que essa live chegue a todo mundo. Semana que vem a gente tá de volta aí com a nossa imagem certinha para poder fazer um negócio bem legalzinho para vocês, porque vocês merecem. A gente sempre quer dar o melhor, tá? E nem sempre as circunstâncias ajudam, mas semana que vem já tá tudo certinho, tá bom? Então Deus abençoe, beijão para vocês.